Incêndios em Portugal provocam nova vítima mortal. É a terceira desde o início da vaga de fogos florestais há cerca de 3 semanas. 37 pessoas detidas em Espanha pelo alegado envolvimento nos incêndios florestais que têm consumido o país. Israel anuncia que vai convocar mais 60 mil reservistas para levar a cabo a expansão da operação militar na cidade de Gaza. António Costa considera possível reunião Putin-Zelensky enorme avanço, mas pede proteção contínua à Ucrânia. Foi confirmada esta quarta-feira a terceira vítima mortal dos incêndios que lavram há mais de 3 semanas em Portugal. Um homem de 65 anos morreu durante a madrugada num acidente com uma máquina de rastro enquanto ajudava no combate às chamas em Mirandela. A morte soma-se ao falecimento do antigo autarca de Vila Franca do Dião, mas também de um bombeiro, que tinham já perdido a vida nos concelhos da Guarda e do Fundão, respectivamente. Na quarta-feira, os incêndios em Arganil e Sabugal são os que mais preocupam, numa altura em que mais de 3.500 operacionais e dezenas de meios aéreos continuam no terreno. Segundo dados do Copérnicos, Portugal é o país da União Europeia com a maior percentagem de área ardida este ano, isto apesar de ser apenas o 5º em número de incêndios. Em 2025, já foram consumidos mais de 247 mil hectares de floresta em Portugal. Pelo menos 37 pessoas foram detidas em Espanha pelo alegado envolvimento nos incêndios florestais que assolam o país há várias semanas. Mais de 20 incêndios graves continuam ativos em todo o país, apesar da descida das temperaturas, com as chamas a consumirem terrenos em várias regiões. Na terça-feira, os fogos na Galiza atingiram pequenas localidades pouco povoadas, obrigando os moradores a agir antes da chegada dos bombeiros. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou a região, onde abordou a onda de calor que alimentou os incêndios recentes e culpou as alterações climáticas pela destruição causada. Espanha está a enfrentar uma temporada sem precedentes de fogos florestais. Há já registro de 4 vítimas mortais e de milhares de hectares ardidos. Na província de Leão, centenas de manifestantes saíram às ruas, exigindo que o governo central ajudasse no combate. Israel anunciou que vai convocar mais 60 mil reservistas para levar a cabo a expansão da operação militar na cidade de Gaza. Além disso, a mobilização de outros 20 mil reservistas atualmente em serviço também será prolongada. Um oficial militar que falou sob condição de anonimato indicou que os elementos serão destacados para partes de Gaza onde as forças de defesa de Israel ainda não operaram e onde se acredita que o Hamas ainda está ativo. A iniciativa surge no momento em que existem cada vez mais reservistas exaustos, acusam o governo de continuar a guerra por motivos políticos e de não conseguir trazer de volta os reféns que permanecem em Gaza. Entretanto, os negociadores esforçam-se para mediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, com vista a pôr fim à guerra que dura há 22 meses. Diferentes grupos de defesa dos direitos humanos têm vindo a alertar para o agravamento da crise humanitária na faixa de Gaza, onde se contabilizam milhares de deslocados, inúmeros bairros em ruínas e uma fome generalizada. Pelo menos 14 pessoas, incluindo 3 crianças, ficaram feridas após uma série de ataques russos na região de Sumi na madrugada de quarta-feira. Os ataques atingiram vários locais e provocaram incêndios em habitações, edifícios não residenciais e vários veículos. Todos os incêndios foram extintos pelos bombeiros. O serviço de emergência disse que as equipas de resgate conseguiram retirar uma mulher viva dos escombros de um edifício destruído. De acordo com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, os ataques também atingiram as regiões de Chernihiv, Kharkiv e Poltava. Zelensky e o líder russo Vladimir Putin reuniram-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa tentativa de garantir um acordo de paz. Trump afirmou estar aberto à ideia de se juntar aos países europeus para fornecer garantias de segurança à Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 já resultou em milhares de mortes dos dois lados do conflito.
Em pleno agosto, António Costa foi aos escritórios da União Europeia em Lisboa para deixar claro que a hipótese de uma reunião entre Zelensky e Putin é um enorme avanço. Isto sem perder de vista a proteção da Ucrânia. Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO's Article 5 with continued United States engagement. The coalition of willing should remain closely involved in this process. The Ukrainian armed forces will be the first line of defense. That is why we must enhance, reinforce and unblock our military support to Ukraine. Para Costa, se Putin não avançar nos esforços de paz, o Bloco Europeu está preparado para pressionar a Rússia com um 19º pacote de sanções. De acordo com um relatório da chamada Coligação da Boa Vontade, haverá reuniões com os homólogos americanos nos próximos dias. Servirão para desenhar planos que permitam garantias de segurança robustas. Também os 5 países nórdicos da Europa pediram um reforço das forças armadas ucranianas. Os chefes da diplomacia da Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, a par do Canadá, emitiram uma declaração conjunta. Sublinharam que a Rússia não tem direito de veto contra a adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO. Acrescentaram que só a Ucrânia pode tomar decisões sobre o próprio território. A Frente Nórdica deixou ainda um outro alerta. A Rússia representa uma ameaça a longo prazo para a segurança europeia. NATO Secretary General, you're doing a fantastic job. Thank you very much. We considering that at the table also? Nunca antes visto, sentados à mesa na Casa Branca, 5 líderes europeus, a Presidente da Comissão Europeia e o Secretário-Geral da NATO juntaram-se ao Presidente da Ucrânia para uma reunião com o chefe de Estado norte-americano. É o esforço dos 27 para pôr fim à invasão russa que dura há 3 anos e meio. I dare say that the EU is back, but now we must stay firm and show determination. And that also means the willingness to accept risk, especially by giving a security guarantee to Ukraine with boots on the ground. A prioridade europeia é fazer pressão para que as garantias de segurança sejam incluídas num possível acordo de paz. É uma forma de impedir o isolamento da Ucrânia no futuro, uma vez afastadas as hostilidades. Pela primeira vez, Trump afirmou que os Estados Unidos poderão vir a ajudar na proteção do território ucraniano. Trump said this time that Europeans have to deliver a security guarantee coordinated by the United States. That's already a change of view, because initially he says this was our job and the US or NATO would not be involved. So there is evolution there in the good sense, but still it's very short on detail. O momento agora é de definir as garantias de segurança que os Estados Unidos e a União Europeia estariam dispostos a dar. Uma delas poderia ser algo semelhante ao artigo 5º do Tratado da NATO. A security guarantee means that I promise to go to war if your security is threatened. Everything less than that is support, but it's not a security guarantee. The best way to make that credible is by pre-deploying troops in Ukraine after a ceasefire or a peace agreement. Zelensky disse que os aliados ocidentais vão formalizar garantias de segurança à Ucrânia dentro de 10 dias. O político finlandês Emily Peltonen foi encontrado morto no edifício do Parlamento em Helsinki na terça-feira. A polícia foi chamada ao local depois do corpo ter sido encontrado pela manhã. A possibilidade de um crime está afastada e suspeita-se sim de um suicídio. O deputado de 30 anos estava de baixa médica depois de ter sido diagnosticado um problema de saúde de foro renal. Peltonen era deputado do Partido Social Democrata e a sua morte tem causado choque na esfera política da Finlândia. O Parlamento finlandês está atualmente de férias de verão, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo suspendeu todos os trabalhos políticos na terça-feira, em sinal de respeito, e guardou um minuto de silêncio pelo Peltonen. As férias são uma oportunidade para descobrir novas culturas e lugares.
No entanto, todos os anos, milhares de turistas infringem a lei, sem o saberem ao transportarem artigos protegidos pela Convenção de Washington que visa proteger espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção. Jeśli chodzi o te gatunki chronione, myślę, że największe ujawnienia i przemyty to są kraje afrykańskie i azjatyckie, jak również Karaiby, Kuba. Należy wspomnieć, że stamtąd przywożone są głównie muszelki, obuwie, torebki, paski ze skóry okazów chronionych i pod tym kątem kontrolujemy podróżnych. Eu não sabia que era ilegal, é a explicação que os serviços aduaneiros e fiscais ouvem com mais frequência. W przypadku tych okazów CITES traktowane to jest jako przestępstwo skarbowe i tutaj decyzję o wymiarze kary podejmuje sąd. Jest on od 3 miesięcy do 5 lat. Os funcionários do aeroporto lembram que a responsabilidade é sempre do viajante. Assim, antes de viajar, deve consultar se o artigo que comprou nas férias pode ser transportado para outro país. Te informacje są objęte konwencją międzynarodową, więc ten krótkie oznaczenie CITES wpisane w wyszukiwarce powinno odnosić do wielu źródeł. Bens falsificados ou de luxo sujeitos a impostos são frequentemente encontrados nas malas dos viajantes. Jeżeli dokonujemy jakichś zakupów towarów nabytych w sklepach, których wartość przekracza 430 euro, pamiętajmy o zgłoszeniu tego w Urzędzie Celno-Skarbowym, wybierając czerwony korytarz towary do zgłoszenia. Antes de meter na mala uma lembrança exótica ou uma falsificação, certifique-se de que não está a infringir a lei. Caso contrário, as suas férias podem custar-lhe muito mais do que espera. Incêndios em Portugal provocam nova vítima mortal. É a terceira desde o início da vaga de fogos florestais há cerca de 3 semanas. 37 pessoas detidas em Espanha pelo alegado envolvimento nos incêndios florestais que têm consumido o país. Israel anuncia que vai convocar mais 60 mil reservistas para levar a cabo a expansão da operação militar na cidade de Gaza. António Costa considera possível reunião Putin-Zelensky enorme avanço, mas pede proteção contínua à Ucrânia. Foi confirmada esta quarta-feira a terceira vítima mortal dos incêndios que lavram há mais de 3 semanas em Portugal. Um homem de 65 anos morreu durante a madrugada num acidente com uma máquina de rastro enquanto ajudava no combate às chamas em Mirandela. A morte soma-se ao falecimento do antigo autarca de Vila Franca do Dião, mas também de um bombeiro, que tinham já perdido a vida nos concelhos da Guarda e do Fundão, respectivamente. Na quarta-feira, os incêndios em Arganil e Sabugal são os que mais preocupam, numa altura em que mais de 3.500 operacionais e dezenas de meios aéreos continuam no terreno. Segundo dados do Copérnicos, Portugal é o país da União Europeia com a maior percentagem de área ardida este ano, isto apesar de ser apenas o 5º em número de incêndios. Em 2025, já foram consumidos mais de 247 mil hectares de floresta em Portugal. Pelo menos 37 pessoas foram detidas em Espanha pelo alegado envolvimento nos incêndios florestais que assolam o país há várias semanas. Mais de 20 incêndios graves continuam ativos em todo o país, apesar da descida das temperaturas, com as chamas a consumirem terrenos em várias regiões. Na terça-feira, os fogos na Galiza atingiram pequenas localidades pouco povoadas, obrigando os moradores a agir antes da chegada dos bombeiros. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou a região, onde abordou a onda de calor que alimentou os incêndios recentes e culpou as alterações climáticas pela destruição causada. Espanha está a enfrentar uma temporada sem precedentes de fogos florestais. Há já registro de 4 vítimas mortais e de milhares de hectares ardidos. Na província de Leão, centenas de manifestantes saíram às ruas, exigindo que o governo central ajudasse no combate. Israel anunciou que vai convocar mais 60 mil reservistas para levar a cabo a expansão da operação militar na cidade de Gaza. Além disso, a mobilização de outros 20 mil reservistas atualmente em serviço também será prolongada.
Um oficial militar que falou sob condição de anonimato indicou que os elementos serão destacados para partes de Gaza onde as forças de defesa de Israel ainda não operaram e onde se acredita que o Hamas ainda está ativo. A iniciativa surge no momento em que existem cada vez mais reservistas exaustos, acusam o governo de continuar a guerra por motivos políticos e de não conseguir trazer de volta os reféns que permanecem em Gaza. Entretanto, os negociadores esforçam-se para mediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, com vista a pôr fim à guerra que dura há 22 meses. Diferentes grupos de defesa dos direitos humanos têm vindo a alertar para o agravamento da crise humanitária na faixa de Gaza, onde se contabilizam milhares de deslocados, inúmeros bairros em ruínas e uma fome generalizada. Pelo menos 14 pessoas, incluindo 3 crianças, ficaram feridas após uma série de ataques russos na região de Sumi na madrugada de quarta-feira. Os ataques atingiram vários locais e provocaram incêndios em habitações, edifícios não residenciais e vários veículos. Todos os incêndios foram extintos pelos bombeiros. O serviço de emergência disse que as equipas de resgate conseguiram retirar uma mulher viva dos escombros de um edifício destruído. De acordo com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, os ataques também atingiram as regiões de Chernihiv, Kharkiv e Poltava. Zelensky e o líder russo Vladimir Putin reuniram-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa tentativa de garantir um acordo de paz. Trump afirmou estar aberto à ideia de se juntar aos países europeus para fornecer garantias de segurança à Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 já resultou em milhares de mortes dos dois lados do conflito. Em pleno agosto, António Costa foi aos escritórios da União Europeia em Lisboa para deixar claro que a hipótese de uma reunião entre Zelensky e Putin é um enorme avanço. Isto sem perder de vista a proteção da Ucrânia. Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO's Article 5 with continued United States engagement. The coalition of willing should remain closely involved in this process. The Ukrainian armed forces will be the first line of defense. That is why we must enhance, reinforce and unblock our military support to Ukraine. Para Costa, se Putin não avançar nos esforços de paz, o Bloco Europeu está preparado para pressionar a Rússia com um 19º pacote de sanções. De acordo com um relatório da chamada Coligação da Boa Vontade, haverá reuniões com os homólogos americanos nos próximos dias. Servirão para desenhar planos que permitam garantias de segurança robustas. Também os 5 países nórdicos da Europa pediram um reforço das forças armadas ucranianas. Os chefes da diplomacia da Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, a par do Canadá, emitiram uma declaração conjunta. Sublinharam que a Rússia não tem direito de veto contra a adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO. Acrescentaram que só a Ucrânia pode tomar decisões sobre o próprio território. A frente nórdica deixou ainda um outro alerta. A Rússia representa uma ameaça a longo prazo para a segurança europeia. NATO Secretary General, you're doing a fantastic job. Thank you very much, Mark. Nunca antes visto, sentados à mesa na Casa Branca, 5 líderes europeus, a Presidente da Comissão Europeia e o Secretário-Geral da NATO juntaram-se ao Presidente da Ucrânia para uma reunião com o chefe de Estado norte-americano. É o esforço dos 27 para pôr fim à invasão russa que dura há 3 anos e meio. I dare say that the EU is back, but now we must stay firm and show determination. And that also means the willingness to accept risk, especially by giving a security guarantee to Ukraine with boots on the ground. A prioridade europeia é fazer pressão para que as garantias de segurança sejam incluídas num possível acordo de paz. É uma forma de impedir o isolamento da Ucrânia no futuro, uma vez afastadas as hostilidades. Pela primeira vez, Trump afirmou que os Estados Unidos poderão vir a ajudar na proteção do território ucraniano. Trump said this time that
Europeans have to deliver a security guarantee coordinated by the United States. That's already a change of view, because initially he says this was our job and the US or NATO would not be involved. So there is evolution there in the good sense, but still it's very short on detail. O momento agora é de definir as garantias de segurança que os Estados Unidos e a União Europeia estariam dispostos a dar. Uma delas poderia ser algo semelhante ao artigo 5º do Tratado da NATO. A security guarantee means that I promise to go to war if your security is threatened. Everything less than that is support, but it's not a security guarantee. The best way to make that credible is by pre-deploying troops in Ukraine after a ceasefire or a peace agreement. Zelensky disse que os aliados ocidentais vão formalizar garantias de segurança à Ucrânia dentro de 10 dias. O político finlandês Emeli Peltonen foi encontrado morto no edifício do Parlamento em Helsínquia na terça-feira. A polícia foi chamada ao local depois do corpo ter sido encontrado pela manhã. A possibilidade de um crime está afastada e suspeita-se sim de um suicídio. O deputado de 30 anos estava de baixa médica depois de ter sido diagnosticado um problema de saúde de foro renal. Peltonen era deputado do Partido Social Democrata e a sua morte tem causado choque na esfera política da Finlândia. O Parlamento finlandês está atualmente de férias de verão, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo suspendeu todos os trabalhos políticos na terça-feira, em sinal de respeito, e guardou um minuto de silêncio pelo Peltonen. As férias são uma oportunidade para descobrir novas culturas e lugares. No entanto, todos os anos, milhares de turistas infringem a lei, sem o saberem ao transportarem artigos protegidos pela Convenção de Washington, que visa proteger espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção. Jeśli chodzi o te gatunki chronione, myślę, że największe ujawnienia i przemyty to są kraje afrykańskie i azjatyckie, jak również Karaiby, Kuba. Należy wspomnieć, że stamtąd przywożone są głównie muszelki, obuwie, torebki, paski ze skóry okazów chronionych i pod tym kątem kontrolujemy podróżnych. Eu não sabia que era ilegal, é a explicação que os serviços aduaneiros e fiscais ouvem com mais frequência. W przypadku tych okazów CITES traktowane to jest jako przestępstwo skarbowe i tutaj decyzję o wymiarze kary podejmuje sąd. Jest on od 3 miesięcy do 5 lat. Os funcionários do aeroporto lembram que a responsabilidade é sempre do viajante. Assim, antes de viajar, deve consultar se o artigo que comprou nas férias pode ser transportado para outro país. Te informacje są objęte konwencją międzynarodową, więc ten krótkie oznaczenie CITES wpisane w wyszukiwarce powinno odnosić do wielu źródeł. Bens falsificados ou de luxo sujeitos a impostos são frequentemente encontrados nas malas dos viajantes. Jeżeli dokonujemy jakichś zakupów towarów nabytych w sklepach, których wartość przekracza 430 euro, pamiętajmy o zgłoszeniu tego w Urzędzie Celno-Skarbowym, wybierając czerwony korytarz towary do zgłoszenia. Antes de meter na mala uma lembrança exótica ou uma falsificação, certifique-se de que não está a infringir a lei. Caso contrário, as suas férias podem custar-lhe muito mais do que espera.